E imagina naquela época tu vê um filme no cinema, que era a maior potência sonora que tinha, né? A maior tela que tinha naquela, o Angus Young, AC/DC, tocando aquele rock and roll, comendo parelho. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu fecho o olho assim, ó. Eu fecho o olho e eu me transporto naquelas cadeiras de madeira do Marco Polo lá, sabe? Eu me transporto para aquela época lá e vejo aquela sonzeira de guitarra, aquela volumão. E fiquei assim, ó. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio número 82. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou a Andriele Freitas. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Evandro Demari. Ele que é guitarrista, compositor, está nessa carreira há mais de 35 anos, né, na carreira artística, sempre procurou também o caminho da originalidade. O som de sua guitarra tem suas raízes fincadas no blues, rock, mas suas composições transcendem ambas as linguagens. Tem 2 discos solos e dedicou a vida à arte de tocar guitarra. Seja muito bem-vindo. Beleza, moçada. O prazer é meu estar aqui. Eu agradeço o convite do Marcelo, né? Que o convite está de pé desde na época que a gente tinha cabelo, né? E aí... Conta que a gente era colega de ensino o Marcelo médio. É um cara que eu tenho o maior carinho, maior consideração, maior respeito, que sempre foi um cara muito, muito correto nas atitudes, muito prestativo. Ele é caladão na dele, assim, mas é um cara super inteligente, super antenado. Tu não precisa falar, tu só olha e o cara já sabe. Tem aquela frase, né, do Carlos Cachaça, né, aquele compositor lá da Mangueira, sambista, que eu adoro samba também. Ele fala assim, ó: se tu não entender um olhar, quem dirá uma longa explicação. E eu sempre achei muito boa essa. E o Marcelo é um cara que tu entende o olhar dele e ele não precisa explicar nada, né? E então é um prazerzão estar aqui com vocês para poder partilhar um pouco da minha trajetória, das minhas histórias, né? Hoje a gente vai direcionar mais um pouco pro evento, né? Que a gente está organizando, né? Para o dia 13 de julho, né? Do Dia Mundial do Rock. Mas espero numa outra oportunidade a gente voltar aqui e relembrar todas as nossas histórias, né? Que inclusive do Marcelo nós temos uma história legal, que nós éramos colegas, né? Na escola. E se tu olhar a foto na nossa formatura, eu não tô na foto, porque no dia da formatura eu tinha um show. Então, eu fiquei lá na hora da colação do grau e tal, lá, né? Que a gente, então, tinha a cerimônia lá no Colégio Aparecida, né? E tal, e aí, só que eu tinha um show na Fenavinho, né, com a tribo. Eu tinha 16 anos. Começou cedo. 16 anos, nós estávamos no 3º ano, e isso foi tinha banda, já tocava guitarra. Dezembro de 1989, foi isso. E aí, eu me lembro que eu tive que sair para o show e tal, né? Eu não fiquei até o fim. Aí nós temos um grupo, né, do Aparecida ali, né, o APA Groups ali, né? E aí, se tu olhar naquela foto lá, não tô. Eu me lembro que eu tive que sair para fazer o show na Fenavinho, né? Mas, Eva, não vai me entregar que tem várias fotos que eu não apareço, porque eu não era muito frequente nas aulas, né? Eu ia de vez em quando. Não, mas o Marcelo era um cara muito... Eu sempre tive o maior respeito por ele, porque ele foi um cara muito íntegro, assim, muito... Ninguém pode falar nada dele, sabe? Eu acho que é pessoalmente e acho que profissionalmente, então, nem se fala, né? Desde aquela época sempre foi um cara muito correto, muito centrado, assim, né? Muito confiável, né? Coisa que hoje em dia é bem perigosa. Hoje em dia tá difícil para confiar nas pessoas, né? E a gente nem convidou esses elogios mútuos aqui, né? Não é. É sincero. Sinceridade é uma coisa assim que ela brota da pessoa. E no meu caso, como artista, se tu não for sincero, o teu som não vem, a tua marca não fica. Entendeu? Falando de arte, né? Porque hoje assim, eu vendo, imagina, hoje é 2000 e nós estamos em 2025. Então eu comecei a tocar mesmo guitarra, eu considero 1988. Nossa. Eu tava no 2º ano, nós tínhamos uma banda, que daí era eu, o Calegari, né, o Luciano Calegari e o Laércio Pompermayer, né? E então, enfim, aí eu comecei a tocar. E desde dessa época, assim, então, assim, as coisas eram completamente diferentes de hoje. Não tinha esse apelo de imagem que se tem hoje, né? Hoje, então,
A coisa virou, tipo, tu começou a tocar hoje, tu aprende muito rápido com a internet, com os equipamentos que afinam, que naquela época lá a gente não tinha nada que afinasse, né? Enfim, era um parto, né? Mas enfim, outra hora a gente conversa sobre essas coisas, né? E hoje em dia a imagem, ela é muito, né? E a gente vai ficando mais velho, né? A gente já não é bonito. E vai ficando mais velho, então assim, ó, tu vai ficando para trás, né? Então assim, nessa coisa de imagem, de redes sociais, e seguidores, e gente, enfim, aquela coisa que desvirtuou muito, né? Do foco principal, né? Se tu fizer uma pesquisa com pode pegar algum artista ali, faz uma pesquisa, tá? Eu fiz isso, cara, quando começou o Facebook, é difícil para mim ficar muito nas redes, eu contratei uma pessoa para fazer isso para mim. E aí tinha 3, 4 mil pessoas, na época já era como se fosse 200 mil hoje, entende? Uma coisa assim, era enorme a projeção. E aí eu botei assim, para ela, faz uma pergunta assim, ó, quais das músicas do Evandro Demari você mais gosta? Teve 36 respostas. Vamos dizer, de 3 mil, 36 respostas. Aí eu comecei a me preocupar. Comecei a ver, tipo, puxa, o que tem? As pessoas, elas só vão pela imagem. Tava foto eu com não sei quem, foto, aí elas curtiam, mas ninguém ouvia minha música. E aí, eu falei para ela, pessoal, insiste, faz outra pergunta. Qual é o que você mais gosta e tal? 36 responderam, de 3 mil. E aí outra pergunta que eu fiz foi qual é que era, se eles sabiam que ano tinha sido lançado o Serendip, né, que era 2002. 14 responderam. E aí, não é que eu me indignei, mas eu fiquei assim, digo, cara, as pessoas, elas não estão te ouvindo. Por mais que na época eu disponibilizava os discos de graça lá, não tinha Spotify, não tinha Apple Music, não tinha nada dessas coisas. Então eu vi que as pessoas, elas não ouviam a tua música. Elas só queriam te ver. Se eu tava com quem eu tava na noite, mas o Instagram é uma rede social de imagem, né? De imagem, exato. Então também é um papo, né? Claro, né? Desculpa, a gente precisa das redes, óbvio, graças a Deus, então não é um jogar no ventilador, não, é extremamente necessário. Mas assim, como tudo na internet, tem de bom e de ruim, entende? Então assim, se não tem os influencers, hoje tem influencers muito bons e tem influencers que são um lixo, vou falar a verdade, entende? Sabe, que influenciam coisas erradas. Não, né? coisas que no meu ver, assim, cara, claro, eu não acompanho muito, né, mas eu vejo assim, a grande maioria é bom, a grande maioria é um vendedor, né, a pessoa que sabe se vender, né? A pessoa talvez não tenha talento para ser artista, mas sabe na frente do microfone e na frente de um espelho, sabe se expressar. E isso vende. E aí a indústria precisa de faturamento, né? Então essas pessoas influenciam e muitas vezes assim, pessoa influenciadora de moda, tá? Mas de moda, mas ela, eu não sei, eu não pode ver que eu não conheço de moda. Mas assim, tipo assim, ó, os grandes costureiros, de onde é que veio aquela cor foi usada na coleção de 78, que marcou, não sei o quê. Tu tem que saber isso. Mesma coisa que um artista, um músico, ele tem a obrigação de ter saber discoteca. A discoteca não é o gênero musical. Existe a biblioteca, tu pesquisa os livros, e a discoteca. Por mais que assim que eu seja da escola blues rock, eu tenho a obrigação de saber que o Iron Maiden foi formado em 73, e aí teve a formação com tal coisa, aí eles criaram o New British of Heavy Metal, né, porque tinha o Heavy Metal, que era o Led Zeppelin, chamavam de Heavy Metal, e aí o Iron Maiden foi o New British of Heavy Metal. É uma nova geração. Que nem, mas eu não ouço Iron Maiden, mas eu sei que veio de lá, entende? Então, como eu falei, citei a questão do samba, né? Que eu adoro samba, né? Samba da velha guarda, né? Nossa, eu adoro. Começar a te cantar aqui, eu sei um monte de coisa de samba. Porque a música raiz, que esse samba aí, ele é a mesma coisa que o blues. É o nosso blues. Tem o samba raiz. Então, eu me lembro que eu ganhei uma coleção do Zieirinho, do Atalaia, no carnaval de no carnaval de 98, 99. Eu lembro que ele me deu, ele tinha um monte de vinis lá, né? E ele falou, Evandro, tem aí? Eu falei, te empresto. Ele me emprestou uma pilha assim, enorme. Então tinha todos os discos do Carlos Cachaça, Nelson Sargento, Lamartine Babo, Noel Rosa, Zequete Mansueto, mas quem tinha Tapixinguinha, Noel Rosa, mas quem já falei... Mas eu me lembro que tinha vários. Outros assim, ó, que era uma série que saiu nos anos 80, que vinha o vinil, vinha um vinil, né? O vinil e um encarte, assim, duplo,
o papel duro, assim, com toda a história do sambista, entende? Então, contando todas as histórias, pá, era muito legal. E as gravações originais, feitas em 1950, 60, algumas até 1940, entende? Então, tu ouvia aquela coisa bem roots, bem raiz, né? Dos caras cantando meio, às vezes a banda meio dando na trave, sabe assim, né? Que isso que deixa bonito, né? Aquele erro que tu ouvia assim hoje, hoje se limpa tudo, se organiza tudo, se edita, vai ficar perfeito. Fica uma inteligência artificial, plástico. E aquela tosqueira lá daquela época é o que é bonito. Então eu ouvi esses discos aí naquele carnaval de 90 e 99, foi, acho que não, 98, não me lembro direito, acho que foi 99, foi. Que eu me lembro que eu fiquei no meu estúdio colando as caixinhas de ovo, né? O carnaval inteiro. Eu e o Rafa, me esqueci, o Rafa é um parceiro que também toca harmônica ali, né? E aí ele ficou me ajudando, nós ficamos 5 dias, o pessoal ia pro carnaval, nós ficamos lá ouvindo o carnaval em casa, né? Então, eu ouvindo essas coisas. Então, é legal, porque tem que ter essa referência de biblioteca, né? Tu conhecer, cara, isso, conhecer aquilo. Por mais que tu não seja, né, do estilo, né? Não é o que me representa, assim, né? Total, né? O estilo. Mas eu gosto de pesquisar e saber, né? Enfim. Verdade. Eu estava dizendo, realmente tem que ter essa teoria, tem que entender um pouco, né, da história, da música, dos artistas. E assim, depende, tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo assim, ó, tu pega um técnico de som, vocês são apresentadora e tu é roteirista e tal, e também tu é técnico de iluminação, tu é técnico de áudio, e tu tem que saber o ângulo da câmera, tu tem que saber isso, tem que saber aquela coisa. Qual é que é a tua referência para isso? Tu pesquisou, né? Alguém? Quem é que é o cara que começou em 1950 lá nos Estados Unidos, foi o primeiro cara que usou tal coisa? Então, tu tem obrigação de saber isso, entende, né? E eu gosto porque tudo que é interessante, né? Isso aí é arte. Ela, no fim das contas, no teu inconsciente, ela vai juntando e ela te carrega de energia para tu criar coisas que tu não sabe que tu tem. Eu acho que a coisa mais bacana é isso, sabe? Tu não sabe que tem. A minha música, eu faço uma música totalmente intuitiva. Ah, é? Totalmente intuitiva. Eu ia te fazer essa pergunta, inclusive. Isso já é uma vocação tua? Porque tu comentou que tu começou muito cedo, né, com a música. Inclusive, até eu tenho o Marcelo vai dar risada agora. Nós fizemos um teste, no terceiro ano, nós fizemos um teste vocacional. Não sei se tu lembra, no terceiro ano. Lembro. E aí deu assim, quem ministrou esse teste para nós foi o irmão Samuel Piroli, que era músico, que ele era tecladista, ele organizava todas as partituras, né, e aí, então, e o meu deu músico, né, porque então tinha lá, você prefere tocar violão, andar de bicicleta, ler um livro, não sei o que, tocar violão. E o meu deu músico. E ele falou assim, ó, aí ele começou, leu para todo mundo lá na frente, não sei o que, deu 30 acho que nós éramos 30 na turma, deu 14 engenheiros, parabéns. Deu 6 médicos aqui na turma, assim. Aí ele deu um músico. E ele falou assim, aí todo mundo me olhou, né? Assim, ó, nem todo maconheiro é músico, mas todo músico é maconheiro. Ele falou na frente de todo mundo, cara. E daí todo mundo apontou, assim, começou a rir. E aí ficou, eu falei, daí eu me lembro que eu respondi pra ele, tamo junto, na época não tinha a expressão tamo junto, né? Eu falei, beleza então, irmão. Eu faço solo, o senhor faz a base no teclado, 2 músicos aqui. E ele, mas eu não sou maconheiro? Eu falei, mas eu também não sou. E então, que começou, né? E aí ficou essa história, nunca me esqueci dessa, irmão Samuel Piroli. E eu comecei muito cedo nisso, né? Então, assim, eu já tocava guitarra, né? Desde isso em 87, por aí, mais ou menos. Eu tive claro, tenho que agradecer a minha família, né? Minha família por ter sido uma família que tenha bens e tem muito bem de vida por me proporcionar, né? Então eu agradeço eternamente meu falecido pai e minha mãe por ter me deixado fazer aquilo que eu gostava e me incentivar. Era uma coisa pura. E eles viam o meu esforço, entende, sabe? Eu me lembro que eu fazia aula com o Renato Gabriel. O Renato Gabriel era aqui na escada, do lado da escadaria ali, né? E eu uma vez por semana eu pegava a guitarra, eu morava aqui onde que é a casa do Conselho Tutelar agora ali, né, no São Francisco. Pegava a guitarra, o case de uma Fink pesada pra caralho naquela época. As guitarras eram muito pesadas, né? Isso aí, subia aqui, passava bem aqui na frente. Eu saía, subia aqui a lomba do Zandoná, vinha caminho, passava aqui na frente, vinha no bequinho aqui, passava aqui, descia aqui, e até lá. Os cachorros da vizinhança já me conheciam todos, né? Porque passava na frente da casa do Rodrigo Garcia, que era coisa da velharia ali, ia lá fazer aula com o Renato.
saudoso Renato Gabriel, né? Que ensinou muita gente a tocar guitarra, né? E ele foi o cara que me falou assim, olha, Evandro, que a gente levava os discos lá para ele tirar as músicas, né? E nós tentar reproduzir. E nós não conseguíamos, porque era difícil, né, cara, e tal. E aí ele levava lá, ele tirava os discos, tirava as músicas e me falava, né? É assim. Aí lá pela São Renato, na época, já metia um goró, né, violento, né, já era um alcoólatra dos bons, assim, né. Infelizmente, isso aí, por causa desse vício, ele nos deixou, né. E aí aí um dia eu levava os discos do Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Jimmy Page, e levava essas coisas pra ele. E um dia ele tomou uns tragos de tarde e falou, porra, velho, cara, os caras estão brincando aqui na escala pentatônica, que é Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. E aí ficam brincando com isso aí, cara. E eu não entendi, imagina, eu devia ter uns 13, 14 anos, eu não, brincando, isso, tu vê, o cara tá brincando aqui, ó. Aí eu comecei a entender, é verdade, o cara tá se divertindo dentro dessa escala, entende? Aí eu peguei, fui pra casa, e ele falou, tá, vai pra casa e quando tu aprender isso aí, volta aqui. Fiquei puta cara com ele, né? Me mandou embora. Me mandou embora mesmo, sabe? Assim, daí bate, eu falei pro meu pai, eu falei, nem paga mais, Renato, não sei o que e tal. E aí passou um mês, daí nós ensaiava eu, o Lércio e o Calegari, nós era colega, né, e tal, nós ensaiava. Aí um dia eu peguei um braço daqui, numa aula chata que nós estávamos, uma aula chata que nós tínhamos lá dentro do colégio, e eu me lembro que o professor passando as coisas, eu desenhei o braço da guitarra e comecei a botar Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Desenhei no braço inteiro. E aí eu cheguei em casa do colégio, né, eu almocei, desci no meu porão lá e tal, eu comecei a tocar Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. O braço inteiro, eu digo, puta merda, é o único que o Eric Clapton vai. E aí me deu um estalo, eu digo, claro, tá brincando. Daí aqui ele faz. E aí eu comecei, aqui, ó, então dá pra fazer em 5 lugares um braço da guitarra. E comecei a pedir, puta, isso. Aí eu voltei no Renato. Falei, Renato, é isso aqui? Ele falou, beleza, velho, tu aprendeu, cara. Aí eu voltei, isso era uns 3 meses depois, entende? E aí, cara, ele me ensinou, aí foi me explicar, aí começou a me explicar um pouco de teoria musical e tal, né, aquelas coisas. Mas enfim, e na época não tinha muitos professores, né? Era o Renato mesmo que tinha outros professores. Não tinha internet, não tinha YouTube, internet, né? Teve uma história que até pode confirmar com o Mauro Zini, né, e com o Baby, o Migliavacca, o Roberto Migliavacca, tu conhece, né, o Roberto? Sim. Baita guitarrista, baita figuraça, né? Sabe muito, ele é escondido, assim, mas é um cara, os precursores aqui, ele e o Zini, né, e o Wagner Meneguzzi, né? Ele tinha um cara chamado Edilson Ávila, que era um cara, um guitarrista de Porto Alegre, e eles trouxeram ele para Bento, para dar na época era um masterclass, nem que era masterclass, era uma aula. Então, assim, onde que ele veio ensinar as escalas para as pessoas. E eu era um pivete, se eu tinha 11 anos, era muito. E aí eles trouxeram, aqui, acho que foi aqui na sala do Wagner Basso aqui, tinha o Gíria Formal, que era uma banda de som Brasil Fusion, né? E eles trouxeram um cara para dar aula. Então, o cara explicou, né, o campo harmônico. Desculpa, é um papo mais técnico, mas é interessante. O campo harmônico, né, da guitarra. Então, assim, então os desenhos, né, são 7 modos gregos, né? Que formam o campo harmônico maior da guitarra, né? Tem o campo harmônico maior, menor e menor melódico. Então, assim, e ele ensinou, então ele pegou, desenhou lá, fez assim, ó. Tá aqui, tinha um Xerox na época, né? Então desenhado aqui, ó, tu toca aqui, ó, então Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, em todo o braço da guitarra, no tom de Sol. E explico isso pra moçada. Foi uma revolução. E assim, só que como ele deixou aquelas folhas lá, e ninguém na época assim, entendia muito que para tu tá indo na tonalidade de Sol. Se tu quer a tonalidade de Lá, tu só arrasta a mão. Na guitarra é muito simples, né? No piano tem que mudar, né, o desenho. Na guitarra tu só arrasta a mão para cá. E aí então a moçada acabou trocando o nome da banda de Gíria Formal para Banda do Sol. Porque eles só tocavam em Sol. A Banda do Sol. Porque ninguém sabia que podia tocar em Dó e Ré, entende? Porque assim, aquela foto tava ali, né? Tinha um Xerox aqui, então vamos tocar. E ficava bonito, então só compunha em Sol. Tem para ver como era difícil a coisa, cara. Tá, me diz uma coisa. Aqui, ó. Isso aí. Como é que tu tirava as músicas? Tu ia nessa parte da partitura, da teoria, ou tu ia infelizmente, na época, de ouvido? Sempre foi de ouvido, porque na época, assim, aquela coisa, nós éramos moleque, né? Então, assim, molecão, né? Eu assim, bem rapidinho, vou dar a primeira lembrança de por que eu toco guitarra. Isso, assim, ó, eu me lembro que isso...
eu não consigo precisar o ano, tá? Mas assim, nos domingos de tarde a diversão era ir pro cinema, né? Então, meu pai me levava no cinema, era o filme dos Trapalhões, Mazzaropi, eu assisti vários filmes do Mazzaropi, Jaca Tatu, eu assisti esses filmes, é o que passava na sessão no cinema Marco Polo. E na frente do cinema tinha um fliperama, primeiro fliperama de Bento, né, cara? Então, meu pai, às vezes, ele me largava lá, e aí, às vezes, me largava na casa do Laércio, né? O Laércio Pompermaia, meu baita irmão, né? Largava na casa do Laércio e nós ia no fliperama, ia no cinema. E às vezes nem tinha no cinema, ficava só no fliperama, que era a coisa mais pervertida que tinha. A coisa mais rock and roll que tinha era essa, no fliperama, jogar as máquinas e tal. Era a perversão que tinha bandoleirinha. Coisa de maconheiro. Coisa de maconheiro, exatamente. Eu nem era músico na época ainda. E aí mesmo que nós ia assistir os filmes e tal, aí nós ia, né? Às vezes ia pro flipper e ia pro cinema. E num desses domingos de tarde aí que nós entramos no cinema, cara, e tava passando o Let There Be Rock, do AC/DC. Imagina, cara, esse filme é na turnê de 79 do AC/DC. 79. Eu acredito que tenha passado aqui em 82, por aí, cara. 81, mais ou menos. Então, eu nasci em 73, eu devia ter uns 9 anos. Então, em 83 eu teria 10. Acho que foi 81, 82. Eu até pesquisei já para tentar precisar, assim, né? E não consegui achar. Que imagina, tu lançava lá fora, os filmes demoravam 5 anos para chegar aqui, 4 anos. Demorava muito. E imagina, naquela época, tu vê um filme no cinema, que era a maior potência sonora que tinha, né? A maior tela que tinha naquela, o Angus Young, AC/DC, tocando aquele rock and roll, comendo parelho. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu fecho o olho assim, ó. Eu fecho o olho e eu me transporto naquelas cadeiras de madeira do Marco Polo lá, sabe? Eu me transporto para aquela época lá e vejo aquela sonzeira de guitarra, aquela volumão. E fiquei assim, ó. E o Angus Young, ele tinha um diferencial, né? Já naquela época ele tinha uma performance no palco, né? Não era um guitarrista parado. Não, assim, total. Né? Então, e o que mais me chamou a atenção, a cena que mais me chamou a atenção foi assim, que ele fazia os solos, ele tava no chão e ele saía para trás do palco e os caras davam uma garrafa de oxigênio para ele. Entende? E eu achava aquela coisa de um dia assim, para mim era um ser de outro mundo. Eu tava descobrindo as coisas, entende? Imagina, cara, foi aquela coisa. Eu saí, tinha 6 pessoas no cinema, acho só, né? Eu saí do cinema assim, eu olhei pro Laércio e falei, eu vou tocar guitarra e tu vai tocar bateria. Tô tentando até hoje. E o Laércio tocou bateria, eles montaram uma banda, o Laércio montou a bateria e nós começamos a fazer essas coisas. E aí logo depois veio o show do Queen pro Brasil, show do Queen, né? Show do Queen de 82, que foi no Morumbi, tem aquela versão de Love of My Life lá, que tem todo mundo cantando, é de 82, aquele coisa, que isso passava depois da novela na TV, cara, sabe? Terminou a novela, passava o show do Queen, velho, porra. E aí veio o show do Kiss, em 83, e aí veio o Rock in Rio em 85. E aí quando veio o Rock in Rio em 85, então aí sim, aí já tinha as bandas nacionais, Paralamas, o Barão, né, enfim, aquela coisa. Daí, então ficou a expressão heavy metal, né. Entendeu? Imagina, eu tava na praia com meu pai lá em Garopaba, né, que Garopaba era uma estrada de chão, para isso em 85, né. E tinha uma TV só lá, né? Tinha 4 TV na cidade lá. Meu pai alugou um apartamento, uma casa lá que tinha uma TV. E aí vinha toda as vizinhanças lá, porque é a única que pegava, né? Pra assistir o Rock in Rio. Mesmo tinha uns caras de Porto, que depois eu até tive contato com os caras, entende? Que até gente que toca, né? Enfim. Na época que até tinha rock no Rock and Roll. Tinha o rock, exato. Não, imagina, cara, assim, ó, Iron Maiden, AC/DC, Def Leppard, Whitesnake, Queen, mais quem, cara, tinha de metal, cara, que me lembro agora aqui, Iron Maiden. Cara, era uma coisa. Terminava a novela, cara, entrava Angus Young, velho, sabe? O Hells Bells, não, era o For Those About to Rock, eu acho que era o canhão que detonava o canhão na abertura do show e aí vinha a banda. Velho, meu Deus, cara. Então ele chapava geral, então ficou aquela coisa do rock. E nós começamos a tirar os sons, entende? Porque não tinha essa coisa, né, não tinha uma guitarra que afinava, entendeu? Eu tive a sorte do meu pai me dar uma guitarra que era boa, que é a guitarra que eu comprei do Alexandre Pagotti, né, que é o empresário, né, e tal, e ele mandou fazer na Fink. A Fink era uma fábrica lá em São Paulo, e hoje a Fink faliu, e depois ela começou a fazer guitarras, não deu, eles começaram a fazer cacheta de escola de samba. Mas no Brasil tinha as Giannines, né, que na época a fábrica tinha caído, e tinha a Fink em São Paulo, então tinha que mandar fazer a guitarra. Nossa, eu comprei essa guitarra Fink, pô, uma guitarra tri boa, que era boa para os padrões, né, na época, né, e aí, então eu comprei essa guitarra e aí comecei a ensaiar. O Renato Gabriel, daí eu comprei um amplificador, um valvulado, né, velhão, que eu tenho até hoje, eu amplio ainda, entende? E na época nós não tinha caixa de som, eu não tinha caixa de som. Então eu lembro que eu comprei um alto-falante, nós ia no canto da sala, nós botávamos o falante e só o falante, sem caixa. Só o falante no chão, que daí no cantinho ele saía. Porque eu tinha lido numa entrevista que
que o Sérgio Batista, que, aliás, o César, eram os irmãos Batista, né? O Arnaldo Batista, o Sérgio Dias, né? E tinha um irmão que era o engenheiro de som, né? Dos Mutantes, né? Eu tinha lido uma entrevista que ele tinha feito uma caixa de som de concreto por baixo. Que ele era piradão, né? Ele era um cara anos-luz na frente, né? Bem portátil. Bem portátil, não era de aço. Não, ficava no estúdio, né? Os Mutantes ensaiavam, tinha uma caixa de... Então eu tinha lido uma entrevista, que na época tinha poucas revistas, então nós grudamos ele no chão. E eu tocava guitarra e nós ficávamos brincando. E não conseguia tirar a música. E as guitarras não afinavam. Era difícil, tu batia desafinado, tu não tinha afinador digital. Eu me lembro que eu levava a minha guitarra, eu saía da minha casa e ia até o ensaio do Mercy Beats, que era a banda de baile, que era do Renato Gabriel, o Mauruzini, o Wagner, acho que o Delzinho foi também numa banda. O Del, né? Não sei se sabe o Del, né? O guitarrista, figuraça. E mais quem foi da banda. Eu levava a guitarra até lá. Meu pai me levava de carro, me largava na frente. Aí o Renato afinava a guitarra pra mim, botava no case, levava pra casa e ninguém chegava perto pra não desafinar. E aí, às vezes, cara, assim, tipo assim, tu batia, desafinava. Puta merda. Não sabia afinar. Entende? Então não tinha nenhum afinador, cara, sabe? Era um parto. E aí nós começamos a brincar isso, fazer uma brincadeira aqui. Isso foi no primeiro ano. Aí quando eu tava no segundo ano do colégio, nós tínhamos uma banda, né? Aí já eu Lércio e o Calega, né? Então, claro, nós era jovem, nós saía o quê? Nós queríamos queimar uns baseados, ir pra cá e não sei o que, curtir a vida, entende? Então o professor tinha razão. Sim, não, o Samuel, ele era um visionário, irmão Samuel. Então nós queríamos queimar uns ali e pá, e ficava. Eu queimava muito e eu entrava na sala. O Marcelo não sabe, mas eu estava muito louco, na maioria das aulas, lá em várias aulas. Na época do irmão Bolinha, eu viajandão, e ele falando de filosofia e coisa, e eu o único que sacava. Porque eu estava em outra vibração, entende? Então ele falava disso, daquilo, do inconsciente, de ego, não sei o que, papá, e eu, puta merda, cara, isso aí, velho. Sabe? Então eu juntava essas coisas, pô, ele foi aberto a falar isso, né, na boa. Então era muito legal, e eu nunca rodei de ano, eu pegava todas as recuperações, tá? Só de religião e educação física eu não pegava de todas as matérias. Porque claro que eu era vagabundo, entende? Nós não estudávamos, ficava... Vagabundo, eu conto. Mais ou menos isso. A turma de 73. Exatamente. Turma de 89, não. E aí a gente ficava... Eu não estudava muito para as provas, mas eu era muito inteligente, porque assim, eu absorvia, eu não anotava, cara. Eu ouvia o professor falar, minha memória sempre foi muito visual e assim e auditiva, entendeu? O professor falava e eu grudava. Mas cientistas comprovam que o músico é inteligente. Mas óbvio, isso é vagabundo. Isso é vagabundo, exato. E eu sou um vagabundo até hoje. A minha esposa, né, a Carmen, ela sempre fala, tu é muito vagabundo. Entende, saca? Fala sempre assim, cara, que eu deixo para amanhã, eu postergo muito, inclusive é uma música, o nome de uma música do meu segundo disco solo, que é Postergar. Achei o nome bacana, Postergar, né? Um nome bonito, né? Postergar, deixar para depois. Postergar, deixar para depois. Mas enfim, aí nessa época a gente, então, não tinha muitas coisas, mas nós estávamos vivendo a adolescência, né, e tal, então tinha aquelas coisas. Mas a gente sonhava, né, em ter uma banda, então nós gravava não tinha como tu gravar, nós gravava com aqueles tijolinhos, sabe? Aqueles National, aqueles gravadorzinhos, sabe qual é que é aquele? Eu tive. Só tinha aquilo. Então nós tínhamos o Marcelo Vani, que morava aqui embaixo, sabe? O Marcelo Vani. Me lembro, era meu amigo. Como eu era da turma mais nerd, o videogame naquela época, o computador, gravava em fita os jogos. Aí eu tinha um gravador para tocar as fitas e carregar os jogos. Isso aí não sabia, senão eu ia ter pedido emprestado. Se eu soubesse disso, também tu ficou quietinho, porque eu ia ter pedido emprestado. E nós fazíamos o quê? Nós gravava nisso, brincava, eu via, e aí tinha... Aí assim, começou uma cena aqui na cidade, que era a tribo, né? Tinha uma grande cena rock aqui, né? Que era o seu Milton Larentes, que era, não sei se ele já veio aqui. Milton Larentes é um cara que tu tem que trazer aqui, cara. O falecido Cláudio Troian, né? Que, enfim, nos deixou, já que foi um grande agitador cultural aqui, né, cara? E eu devo muito ao Troian. O Troian nos ajudou muito. Em outro momento eu falo mais, né, sobre ele. Então tinha uma cena que tinha as cenas aqui em Bento, ela era lá no ginásio no auditório do Bento Gonçalves, que na época era o estadual, era o mestre, era o mestre Santa Bárbara, lá no que era o Escola Bento Gonçalves. E aí ficou popular o auditório do Chiqueirinho, que nós chamava, né, o Colégio Bento Gonçalves nós chamava, era o Chiqueirinho, né? Então era o auditório do Chiqueirinho. Lá, eu não cheguei a tocar lá, mas muitas bandas lá que, imagina, nós saímos do colégio, né, assim, e de noite nós ia lá ver, tinha o Asa do Som, que era o Hernani, o Zine e o Caneleto. Era uma puta banda instrumental, né? Assim, era muito legal. Tinha o Gira Formal, que era o Mauro Zini,
o Wagner Meneguzzi, o Roberto Miglavaca e o batera, me esqueci o nome dele agora, cara, tá? Me esqueci o nome dele. Que era meio fuzz, né? Música brasileira, né? Com guitarra, cara, muito foda. Então tinha alta produção. Aí tinha o Meno Obstral, que era a banda do Milton Larentes, o Sétima Seita, que era uma banda do Milton Larentes. Nenhuma delas era rock. Não, eles eram rock. Não, eles eram até rock. Não, o Sétima Seita era rock, assim. Mas na época era tudo muito primitivo, né? Então não era um grande timbre de rock. Sim. Tipo, tu pegava as guitarras lá, tu ligava numa distorção lá feita pelo Renato Gabriel, ou pelo o Silva, que era o guitarrista lá do Sétima Seita, fazia as distorções que ele pegava, vinha aquelas revistinhas que tu comprava na banca do Poli lá, circuito integrado, não sei o que, overdrive. Então era uma distorção abelhenta, era um timbre feio, né? Então não era uma coisa bonita, assim, né? Mas era atitude de rock. O Milton Larentes fazia um show, cara, que ele saía de dentro de um caixão. Isso nos anos 82, 81, 78, sei lá eu, cara. Tem um show do Ipiranga que eu não fui, mas tem umas fotos que circulam por aí, cara, tá? E assim que o Milton Larentes, ele sai de dentro de um caixão, entende, sabe? Então, nossa, cara, é uma coisa chocante, né, cara? Então tinha essa cena, nós via essas bandas, e nós começamos, e nós éramos amigos, porque o Lércio Pompermayer é irmão do Lê Pompermayer, né? E o Lê Pompermayer foi o primeiro guitarrista, né, da tribo, então nós estávamos sempre juntos, e aí começou a ir. E aí o Hernani, pô, eu sempre admirei muito o Hernani, né, cara? E naquela época a gente via eles compondo, fazendo as músicas, e não tinha essa coisa de cover, sabe? Tipo assim, nós odiávamos as bandas. Eu tocava, componho minhas músicas, porque eu sou péssimo pra tirar música. Sou muito, muito ruim pra tirar, entende? Muito. Prefere compor. Não é prefiro, eu não sei. Entende? Eu não sei, entende? Tipo assim, me dá uma coisa pra tirar, eu até, claro, agora com quase 40 anos da estrada, tu aprende, entende? Mas tipo assim, ó, então eu... Mas tu fica se cobrando, tu quer a perfeição quando tu faz o cover. Isso, exato. Então assim, e aí o cover, e até pra mim, a questão do meu cover, assim, até vou jogar um pouco pra frente a minha história. Eu entrei numa banda cover exatamente por isso, entende? Porque a minha história, ela é completamente o oposto do que a maioria das pessoas de hoje. Hoje a pessoa começa tirando músicas de outros, para depois começa a compor. E aí tem a parte boa e a parte ruim em tudo. A parte boa é o quê? Que ela já tem uma base, então ela aprende, que isso aqui é um Lá menor, Sol, beleza, Sweet Child of Mine, não sei o quê, pá. Parte boa é que daí tu sabe, daí tá lá o cara, então, tu toca aqui, em 4 minutos, cara, tu já tira a música. Eu jamais tentei tirar essa música porque eu não consigo. Tentei tirar uma época com um aluno e não conseguia. A parte ruim é o quê? Tu fica um xerox da tua influência. E isso é o que mais tem hoje, cara. A falta de identidade, cara, é uma coisa assim absurda. Interessante. E eu não culpo as pessoas, entendeu, por causa disso, porque o mundo é assim. Então, pra mim, a minha parte boa é o quê? Eu, por ser tão tosco e ser tão ruim, parte de ouvido, eu fazia o meu som. Entende? Então, assim, e aí as pessoas, tem um jeito diferente de tocar. Entende? Eu assim, ó, a minha busca como instrumentista é uma busca do santo grau do timbre. Tipo, que é uma coisa tipo assim, tu vai ouvir o Santana, ele dá 2 notas, tu sabe que é o Santana. Tu vai ouvir o B.B. King, ele dá 2 notas, tu sabe que é o B.B. King. Tu vai ouvir o Jimi Hendrix, ele dá 2 notas, tu sabe que é o Jimi Hendrix. O Jeff Beck dá 1 nota, tu sabe que é o Jeff Beck. E hoje tu acha que tu já tem tua identidade? Eu não digo que eu consiga ter, assim, uma coisa, assim, sabe, que é difícil, sabe, assim. Mas, assim, as pessoas me falam, entende? Sabe, muito assim, quem me conhece mais, assim, E assim, pô, isso aí parece o Eva tocando, entende, sabe? Eu sei que eu tenho a consciência que eu não atingi essa coisa. E até hoje em dia é difícil tu conseguir atingir uma coisa, porque já foi feito tudo quase nas coisas, quase tudo. E esses grandes guitarristas que eu citei aí, eles tiveram também uma evolução tecnológica da época. Tipo assim, tem certos timbres que vamos dizer assim, que o Pete Townshend do The Who criou. Por quê? Porque ele pegou a evolução dos amplificadores, entende? Se tu pegar, falando especificamente da distorção da guitarra, que é o que move a guitarra, né? Ela é tirada assim, através de harmônicos do amplificador valvulado. Porque assim, para tu ver aquela coisa, hoje é chip, né? Não é nem mais a simulação. Tu acha que dá diferença no som do valvulado? Mas, meu Deus, total. É a água e o vinho. Então, assim, a frequência da válvula é assim, ó. Ela é redonda, macia. E a do transistor ela é assim, ó. Então ela é dura. Bem diferente. Bem diferente. Então, assim, ó, esses guitarristas, eles pegaram a evolução. Tipo, o som distorcido, ele era feio. Pega lá em 1959, 57, 50, quando começou o rock com o Chuck Berry, Bill Haley, eles ligavam amplificadores que era para ser limpo o som. Entendeu? Era para ser o som limpinho. Casualmente, alguém pegou e cravou o volume, tocou e deu coisa. E isso aí agride muito. Então as pessoas, meu Deus, que maluco, que louco. Então as pessoas não queriam distorção. Só que aí começou daí os ingleses, né? Sempre os ingleses, né? E começaram aí
Porque os amplificadores americanos eram os Fenders, né? Então, que tem a American Way, que é os Fenders, e o British Way, que é os Marshall. Eles levaram os amplificadores americanos para a Inglaterra, e o Jim Marshall, ele copiou um Fender Bassman, ele cortou a caixa do Bassman e fez um dele. E mexeu uma coisinha e fez a base do Marshall. E o Marshall era para ser som limpinho. E tem o Justino, né, do Garotos da Rua, né, que é a banda que eu toco também. O Justino um dia me mandou, né, um post lá uma propaganda da Marshall de 63. Marshall Amplification. Nós, os amplificadores, somos os melhores e não distorcem. Sendo que a Marshall virou a marca da distorção. Então eu tenho salvo lá na minha conta. Nós, os amplificadores, somos os melhores e não distorcem. 63, entende? 1963. E aí, logo depois, claro, daí começou aquela coisa da Beatlemania e não sei o quê, papá. E aí os caras começaram aquela coisa, dar volume. Por que dar volume? Porque, tipo assim, começou aquela coisa, né, do séquito de fãs, né? Tipo, nós estamos aqui nessa sala e tal. Tu bota aqui 40 gurias gritando aqui dentro, sabe? Que viu a banda. Não tem amplificador que aguente. E aí, tu entendeu? Então tu chegava e dava volume. Quando dava volume, distorcia. E criou um novo som. Então essa é a dinâmica da coisa, né? Os Beatles falam que eles nunca se ouviram. Os Beatles pararam de fazer show porque não se ouviam. Imagina, tu bota 2.000 gurias num ginásio gritando, bota 10.000 pessoas gritando com aquela precariedade de PA que tinha, tu não ouve nada. Até teve a primeira turnê que os caras começaram, foi a turnê de 69 dos Stones. E aí tu vê assim que eles estão com puta num PA, uma coisa, foi a primeira turnê, os Stones falam, foi a primeira vez que nós se ouvimos. Porque antes, cara, eu botava um amplificador no e as gurias gritando, né? Aquela coisa, tu não ouve. Então, e aí é engraçado. Então, esses caras que eu citei, eles pegaram essa evolução tecnológica da distorção da coisa e incorporaram o seu som. Hoje vai ser difícil tu ter eu penso assim, né? Tu ter uma grande evolução no som de guitarra. Entende? Tipo assim, isso é um som que eu nunca vi, entende? Já foi quase tudo criado. Quase tudo, mas sempre se pode se criar, entende? Então se busca. Isso eu tô falando a nível de som, de timbre. Tá? Timbre, que é o resultado, que é o som. Agora, do jeito de tocar, entende? E, cara, isso tu pode... tem espaço aberto para se criar coisas novas, né? Nível de guitarra. Às vezes os caras falam, o solo de guitarra, que coisa mais manjada, não sei o quê. Cara, que é manjada. Se tu não fizer com emoção, é feio. Se tu tentar copiar alguém ou fazer artificial, ou tipo assim, acontece muito os guitarristas, que é um grande crime. Na hora a banda, tá vindo assim, tá vindo a música, chega na hora do solo de guitarra, o cara... E aí acaba o solo, a música continua. Cara, o solo de guitarra é uma frase do Jimmy Page. Solo de guitarra é uma meditação sobre a música. É uma meditação. É um pedaço da música. Não é a música. Tipo assim, claro, tem solos de guitarra que são músicas dentro de música. Tipo, o solo de Starway to Heaven é uma música dentro da música. Porque ele tem... Mas é uma continuidade. É uma música dentro da música porque é tão bem feito o solo e é improvisado. Entende? Eu também, a minha coisa, eu procuro improvisar o máximo dos solos, assim, porque se eu tiver que repetir o solo, pra mim é um grande problema. Tanto que agora eu tenho que repetir uns solos no show, cara, e eu tô em casa tirando e eu não consigo. É um parto. Demora, eu tenho que ficar ali tirando. Quase igual. Exatamente. Então, não, é difícil tirar. Então, o solo é uma meditação sobre a música. Eu acho muito legal. Tô ouvindo a música, ela vem lá, o que ela quer dizer a letra? A letra quer dizer isso aqui, e essa melodia, essa harmonia tá aqui, a intenção, a pressão, o som tem pressão e tal, Então, eu vou me entregar forte nesse momento aqui, vou me entregar uma coisa forte e faço solo. Tanto que hoje eu nem gravo mais solo em demo, porque hoje é muito fácil fazer gravação, você grava em casa, né? Eu gravo muita coisa em casa, né? Enfim. E na época, quando a gente começou, só tinha os estúdios, né? Não tinha como tu gravar. E aí, então, tu deixava energia pra gravar, pra fazer o solo no estúdio, entende? Sabe? Às vezes tu nem... Às vezes eu gravava no gravadorzinho lá, eu, o Poli, né? Gravava as duas guitarras e botava e eu tentava tocar. Nós pegava o gravador nós gravávamos as duas guitarras, e aí nós pegava um outro gravador pra executar aquilo que nós gravamos, né? E aí botava outro pra gravar. Então imagina, ficava... Mas conseguia fazer um solo em cima. Entende? E aí beleza. Aí hoje, então assim, eu procuro canalizar energia pro momento da gravação. Eu não faço mais pré-demo. Eu faço a demo toda assim, tal, a pré, eu organizo tudo. Mas o solo a valer eu faço só no estúdio. Quando vai ficar no disco, né? Enfim, no Spotify, enfim, não tem mais disco pra hoje. Enfim, então é quando eu vou fazer lá pra não... Porque senão tu faz a demo, fica muito melhor do que depois do solo oficial. Sabe? Vamos dizer, tu faz na demo, tu foi tão espontâneo, tu vai tentar reproduzir aquela espontaneidade no take oficial, tu não consegue.
entendeu? E, às vezes eu tenho que fazer um desenho mental daquele momento onde que eu compus a música, saca? Então, tipo assim, como é que eu tava? Tava aquele dia lá com vocês aqui no estúdio, aqui e tal, papá, como é que tava? Tava bem calmo, tava quietinho e tal, papá, beleza. Eu tento fechar o olho, fechar o ouvido aqui, eu fico um minuto mais ou menos assim, para criar o modelo mental para tentar tocar. Que é isso que vem a música. Porque a parte técnica lá, belisca aqui, toca aqui, isso aí qualquer um faz. Tu consegue pegar uma pessoa que tire, reproduza tecnicamente. Mas a intenção, a emoção, por que o mesmo solo, eu toco um solo e outro cara toca o solo igual, soa diferente? Porque é o elemento humano que tá ali, né? Que deixa diferente. E, isso é difícil. Isso envolve uma carga energética pesada, velho. É muita energia. Muita energia. E tu falando tudo isso, com certeza as pessoas que estão assistindo já estão curiosos, né, Marcelo? Para ver o teu show. Isso, fala desculpa, eu falei, sobre o teu nós show. chegamos aqui com um roteiro, eu já misturei o roteiro. Eu vou falar um pouquinho, acho que vamos falar também acho que a grande novidade que é tu começar a cantar. Eu começar a cantar, exato. Então vai estrear então, assim, como vocalista no Celebra Rock. Então eu vou só dar uma passadinha aqui. Então, dia 13 de julho vai ter o evento Celebra Rock, vai ter o alemão Ronaldo, Ale Crestani, Pri Bortoloso, vai ter várias bandas e uma das atrações é o Evandro Demari. Então, dia 13 de rock, aliás, 13 de julho, Dia Mundial do Rock, na Rua Coberta. A partir das 14 horas. Isso aí. Tu só me corrige ali, tá com o release ali, né? Então, o Celebra Rock é um evento super tradicional da cidade. Eu quero agradecer aqui ao Mora, ao Diogo, a Jordana Valduga, que são eles que encabeçam nesse festival aqui, que levam a bandeira do rock aqui, né, na cidade, para organizar esse evento, há 7 anos, acho que vai ser a 7ª edição, acho que essa aqui, né? Que mantém a tradição e a energia do rock aqui na cidade, né? Então eles são os guerreiros aí que estão me ajudando, né, a fazer esse... Aliás, o evento é deles, né? Eu me candidatei, né, a atração ali do festival, e eles receberam muito bem a ideia. Então, nesse evento, além de vai ser assim, vai ter então a Priscila, né, e o Crestani, vai ter o Conscious, que é a banda do Heitor, né, um grande talento no baixo. From Behind, que é uma banda de som pesado lá de Barbosa, baita banda, muito legal. Daydream. Isso. E vai ter o Arctic Monkeys cover do nosso grande parceiro Johnny. Isso. O Johnny, que é um engenheiro de som muito talentoso, eu tô fazendo novas músicas com ele lá também. Ele tá organizando para mim nós estamos ensaiando no estúdio dele lá também, um baita de um cara. Então a gente tá organizando esse evento. E onde que eu vou tocar essas minhas novas composições, né? Que eu fiz 5 composições, eu cantando, né? Depois de 30 e poucos anos de carreira, eu resolvi cantar. Até isso eu quero dar um crédito para o meu chapão, Maurício Meinert, né? Porque assim, eu fiz 2 discos instrumentais e tal, e eu fiquei um tempo sem compor, porque eu estava com problemas de saúde, né? Eu abro o jogo aqui, problema de dependência química, eu fiquei muito, muito mal, quase morri. Então eu fiquei durante praticamente uns 6, 7 anos nas trevas, assim. Bem ruim, então eu gosto de abrir. E hoje, dia 4 de julho, estou comemorando 3 anos de sobriedade. Parabéns. Então estou limpo. Parabéns. Sobriedade de drogas. Do álcool já faz bastante tempo, já faz mais de quase 15 anos. Esse ano vai fazer 15 anos já que eu não bebo. Mas as drogas eu parei de produzir, eu tive até me emociona um pouco, porque eu tive uma coisa bem pesada, eu quase morri várias vezes. E isso para mim foi muito, muito, muito forte, muito, muito, muito pesado. Então eu ressurgi. Inclusive tem uma das músicas minhas chamada Renascer, né, que fala um pouco disso, né? E eu quero agradecer a minha esposa, a Carmen, que está junto comigo nessa, me ajuda, minha companheirona, minha parceira, trabalha comigo, vive comigo, e nós tivemos o mesmo problema junto, me ajudou pra caramba, nós estamos juntos. Hoje eu tô fazendo 3 anos, ela aqui 2 dias faz 3 anos também de sobriedade. Desculpa chorar, mas é verdade, porque me emociona pra caramba, porque eu tava nas trevas, eu passei 4 anos sem compor uma música, só em função dessa vida ruim. Então, o passado faz parte, beleza, agora sou um Evandro melhorado, né? E vamos embora. Então, depois desse período, né, que na verdade nunca se cura da dependência, né? Todo dia a gente tem que estar vigiando, né? Então, é uma doença eterna, né? Então, eu tenho que estar todo dia vigiando, e eu
E eu voltei a compor depois disso, né? E aí comecei a fazer uns ensaios com o Maurício, né? E eu comecei a trazer ideias, porque daí quando tu muda a vida e tira essas substâncias ruins da tua vida, o teu verdadeiro eu aparece de volta. Entende? Então começou a aparecer, a criação começou a vir até mim, vinha criações, né? E eu comecei a compor e aí mostrar pro Maurício, né? Eu ia lá, ensaiava e tal, né? Eu no estúdio dele ensaiava. Aí ele falou, pá... E eu mandei várias músicas, eu mandei para vários parceiros meus, né? Pro Serginho Moá, cara, pro Alemão Ronaldo, pro Malenotti, para várias pessoas que são amigos, assim, que são compositores que cantam. Mandei as músicas pro Justa, Blackbirds, cara, pro Lelo, Valduga, pra muitos, eu fazia as músicas, mandava, pra ver se alguém fazia uma letra pra encaixar, né? E ninguém grudava, não grudou nenhuma letra. E aí o Maurício falou, pai, começa tu cantar. Eu falei, pô, sério? Vai, vou tentar. Aí um dia ela fez uma demo lá e eu assim, cara, com uma coisa assim, mais do mesmo, pra quê? Canta. Daí eu cantei, cara, aí comecei a escrever, pau. Aí eu comecei a fazer aula, né, com uma professora que tinha lá na escola do Maurício. Hoje eu faço aula com o Maurício Tussetti, né, grande figura, meu guru do vocal, né, que me orienta, baita abraço pro Maurício, um baita parceiro. E aí comecei a cantar. Então eu fiz 3 músicas com o Matheus Carrero, né, que é um baita engenheiro de som, baita parceiro, um baita que me ajudou muito. E tu vai cantar a música autoral. Isso, as músicas são composições minhas, exato. O bom é que se tu errar, ninguém vai saber. Ninguém vai notar, exato, ninguém vai notar. E eu fiz a minha estreia cantando agora no recital da escola do Maurício, né? E até o Maurício fez uma piada, né? Eu falei, pô, depois de 30 e tantos anos eu vou cantar a primeira vez, né? Aí o Maurício falou, bom, se der errado a culpa é minha. Mas não saiu errado, não saiu bem. E nem eu sabia que eu podia cantar assim, entende? Então, claro que pra mim é um desafio, né? Tem que ter fôlego, né? Tocar guitarra. E é uma coisa daqui assim, a pouco vai ser que nem o Angus Young, tem que pegar um oxigênio. Mais ou menos. Assim, tem que aprender a respirar nos momentos. Entende? Então, pra mim a respiração, né? O grande barato da arte, da música, é assim, é que tu é um eterno piá. Entendeu? É um eterno moleque. Até a minha esposa Carmen sempre fala, tu parece um piá, entende? Sabe? Um gurizinho de 15 anos quando fala de música. Eu tenho 52, entende? Mas quando falo de música, eu me dá um troço, assim, cara, sabe? Que eu pareço um gurizinho, entende? E isso é a parte boa, que mantém na estrada. Por isso que eu penso que os Stones, né? Por mais que seja uma big empresa, uma big coisa, tem essa coisa, o cara tem que ter essa essência, entende? Sabe? Um moleque no sentido de, pô, cara, bora lá aquele som, como é que o cara tira aquele som, cara? Caramba, cara. Eu vejo, às vezes, a gurizada nova, sentindo, tipo, puta merda, como é que esse moleque faz isso, cara? Sabe? Que legal, daí eu vou, entro em contato pra ver como é que é e tal, vou lá, na humildade sempre, né, cara, e tal, pra ver. Porque a gente tá sempre aprendendo, né? A melhor coisa é ser, eu chego a um ponto da minha vida, que quando eu comecei a ser professor, eu comecei a virar um velho ranzinza. Tem uma frase do Santana que ele fala assim, tem duas formas de tu envelhecer. Tu ser o velho gente boa, ou tu ser o velho ranzinza. E eu tô sendo o velho gente boa. Sabe? Porque o ranzinza é aquele lá que se recolhe assim, essa gurizada, não sabe nada. Na minha época que era legal, nossa época que era boa, nossa época tinha música boa. Claro que sim, mas hoje também tem muita coisa boa. É reciclada, entende? Então eu procuro estar sempre assim aprendendo. E uma época eu estava sendo muito professor. Professor quer dizer no sentido assim, de ensinar muito para as pessoas, entende? Vim falar o meu conhecimento e tal. E aí eu estava sendo pouco aluno. Então eu tenho que me cercar de pessoas que sabem mais que eu. Sabe? Porque quando tu é muito professor, cara, tu não aprende muito. E pra mim, foda, eu tenho que ser aluno. Eu já me senti isso, eu tenho que estar com alguém que vai me ensinar alguma coisa. Por mais que seja uma pessoa que tenha 15 anos. Ele tá começando a tocar ali e tal, mas o cara me ensina uma coisa, principalmente a como não ser over. Tipo assim, o bagulho tem que estar com todo o gás ali, é muito over, entende? Saca? Aquela coisa, né, tá, Steve Ray Vaughan, né, pra caralho e tal, isso aí. Eu digo, cara, deixa de ser Steve Ray Vaughan, tenta procurar o teu som, entende? Os caras, é verdade. Não, porque o cara toca igual. E hoje a gente tem muitas pessoas, elas endeusam muito quando o cara toca igual, né? Então, o cara toca igual o Jimi Hendrix, igual. Cara, igual pra mim não serve. Eu vou comprar um disco do Jimi, não vou comprar um disco do cara. Entende? Tipo de coisa. É legal, é legal, o cara tem um mérito de descobrir o que o cara foi e tal, mas não é uma grande coisa, entende? Eu prefiro mil vezes aquele cara que faz uma coisa, o cara fez uma coisinha diferente. Caramba, ninguém faz isso. Ele dá lá uma puxada, né? Identidade. Mas enfim, todo esse papo ali, falando isso, né? Então, aqui o Maurício Mender, que me ajudou, me botou a centeleva, começa a cantar. O Maurício Tussetti me ajudou.
O Matheus Carrero abraçou o meu projeto, né, de gravar lá no estúdio do Maurício Mendes, e o Johnny Rigoni também, então agora me abraçou o meu projeto das últimas duas músicas. Tá cercado de ótimos profissionais. Ótimos profissionais, de gente boa, entende, sabe? São um pouco mais novos que eu, assim, né, mas são gente que tem energia, te ensinam. Eu ouço, entende, com atenção, fico ouvindo o que eles falam e tal, eu ouço muito, né? Então eles me ajudaram, estão me ajudando bastante. Então que eu fiz essas 5 músicas, sendo que se eu acessar meu Spotify, o Spotify, então, agora ontem entrou, na verdade, o single. Acho que eu não esqueci de te mandar, eu te mandei, não lembro se eu te mandei. Mas tu acessar o Spotify, vai estar ali. Então tem os 2 discos meus solos, né? O Entropia e o Serendip, que são instrumentais, né? E aí tem o single, aliás, o EP de 3 músicas que eu fiz com o Matheus, né? Que são as 3 primeiras que eu tô cantando. E acho que até o dia 10, agora, que é a semana que vem, entra os 2 singles que eu fiz lá com o Johnny, né? Eu cantando também, né? E é legal que no show aí do Celebra Rock tu vai tocar com o Hernani Cozandier, com o Jair, com o Alemão Ronaldo. Isso, exato. Então, vai ter participação de várias músicas. Isso, esse show foi uma coisa o quê, cara? Pra mim um show é uma celebração sempre. Então o Celebra Rock, eu fazer uma celebração à minha trajetória, né? Enfim, toda a história. Convidou o pessoal da Elétrica Trevo. Então, né? E eu convidei, então eu pensei, na hora de formatar o show, eu pensei assim, bom, eu vou mostrar essa nova fase minha, né? Essa nova fase, né, de compositor, vocalista. Como vocal. E eu quero chamar o pessoal da Elétrica, todo mundo sempre, quando é que vocês vão organizar? Quando é que vão fazer um show novo de vocês? Chegou o momento. Então chegou um momento, essa oportunidade, assim, daí eu falei com o Alemão mora em Florianópolis, não mora mais aqui, né? Ele falou, não, em julho tô indo pra aí e tal, não sei o que. Daí já falei com o Hernani, beleza, falei com o Ney Massolini, com o Rica Siviero, e com o Jair, né, também, beleza. Então nós vamos fazer 3 músicas da Elétrica Tribo, né, que vai ser um entra e sai lá e tal. E aí, poxa, vou cuidar o Alemão Ronaldo, que é meu baita parceirão, né, pra ter uma atração de peso, né, pra poder dar um nome, assim, né, mais pesado pro evento ali, né. E o Alemão baita parceiro. Eu já fiz com o Alemão no passado várias coisas com ele, né, em 2008, 2009, eu fiz vários shows, cara, Evandro Demari convida, né. Então, eu fiz uma época, eu fiz com o Alemão Ronaldo, depois fiz com o Fernando Noronha, né, também, né, a gente fez alguns shows pela região aqui, né. Então, isso tudo isso que nós estamos falando, o pessoal vai curtir no Celebra Rock, né, no dia 13 de julho. Então, vai ter um show do Evandro Demari e convidados, né. Das 2 da tarde às 11 da noite. Isso vai com 2 e pouco, então, vai até um pouco mais pra noite. O meu show acho que vai ser mais no meio da tarde, assim, tá, mais pro fim da tarde, né. E o Alemão também tem outro compromisso, o pessoal também, todo mundo, a minha banda é o pessoal lá lá de Veranópolis, né? Então o pessoal que vai tocar com a Arctic Monkeys cover, né? Então, para organizar a banda é um parto, não é fácil, tá? Porque um mora aqui, outro mora ali, outro não pode ensaiar, o outro, é um parto. Coisa da modernidade, né? Só relembra para nós a formação original da tribo. A formação original da tribo, a tribo surgiu em 88. Eu não sou da formação original. A formação original é o Hernani, o Ney, o Fernando Cainelli e o Lê Pompremeyer. Formação original, de 1988. Aí quando eu ia completar 1 ano da banda, saiu o Lê Pompremeyer e o Fernando Cainelli, entrou eu e o Polyboy. Isso em agosto de 89. Então, daí foi essa formação, a gente gravou o disco, né? O É Muito Mais Rock and Roll, de 1990, né? O vinilzão, né? Bolachona, né? Gravou em 1990. Aí... Foi a tua primeira banda, digamos assim, grande, que vocês fizeram turnês por São Paulo, pelo Brasil. Nessa época, a tribo, na época de 1990, a gente não chegou a fazer turnê em São Paulo, mas a gente começou como a gente foi um dos precursores do blues aqui no Brasil, cara. Sabe? Então, assim, quando começou essa coisa do blues... Aí em 90, aí essa formação com o Poli e o Ney, ela se desfez em 90 e 91 ela se desfez, e aí eu e o Hernani ficamos sozinhos, nós resolvemos, o Ney tinha outros compromissos particulares e tal, e o Poli também tinha outras coisas, a banda acabou, e eu e o Hernani continuamos, Hernani. E aí a gente disse, vamos organizar um show de blues, cara, mostrando todas as facetas do blues, cara, e tal, papá, né, e tal, vamos começar fazendo um acústico, e daí nós organizamos o show Barfly Blues. Aí eu compus a música, o Barfly Blues, o tema, né? O Hernani fez a letra, eu fiz o riff, né? E aí a gente, vamos montar o show de blues. Nós começamos a procurar tecladistas e gente para tocar a harmônica e tal. Daí o Alemão Velharia já tocava, né? Disse, vamos convidar o Alemão. Vamos convidar o Ney de volta, porque o Ney, na época, ele tinha que trabalhar nas empresas, por atrás de grana, né? Ele não podia assumir um compromisso de ter banda, né? Então, eu disse, ó, Ney, é o seguinte, cara, vão ser 3 shows.
Só 3 shows, cara. Um no Bar do Joey, um no Atalá e um aqui na Casa das Artes, era aqui no centro, onde tem uma academia aqui, sabe? Naquele prédio, assim, da antiga rodoviária. Era a biblioteca? Não era a biblioteca, era o palco. A Casa das Artes, o palco era isso aqui, ó, esse tamanho aqui. São só 3 shows, cara. Tá, 3 shows, que dia? Sábado de noite, sim. Pra ensaiar, eu só posso ensaiar tal dia. Tá, beleza. Aí começamos a catar tecladistas e tal, e aí fiz teste com o Code, e aí eu me lembrei do Rica. Eu sou muito amigo do Felipe, né, Valduga, né, e eu vi todos os domingos, o Felipe morava em Porto Alegre, né, então o Felipe vinha sempre todos os domingos, né, pra cá, então ele vinha sempre com equipamento, né, de guitarra, nós ficávamos papeando e tocando na casa dele, e o Léo era um ratão naquela época ainda, né, cara. E aí... É bom tu falar também da tua passagem pela National Kid, do Lelo, e Garotos da Rua, tu toca até hoje. Toca até hoje. E aí, então, só pra concluir isso, aí o Rica, aí um dia numa dessas lá tava o Rica Severo. Caramba, o Rica tocando um blues, assim, um puta teclado tocando pra caralho. E aí eu saí de lá, liguei pra ele, não, tem um teclado do Rica, e o Rica tinha, nós era tudo cabeludo, maconheiro, né, cara? E o Rica, as pessoas rotulavam isso mais de ser mais mauricinhos e não sei o quê, papá. Eu digo, cara, mas o cara toca pra caralho, né? Tinha essa coisa nos casos. Aí eu digo, cara, deixa eu convidar ele, né? Aí no outro domingo, né, ele foi de novo lá, eu falei, ô, Rica, tem uma coisa, o Rica ficou meio assim até, né? Não, eu toco. Aí eu convidei o Hernani, falei, no próximo domingo eu vou convidar o Hernani. Chegou lá, a gente ficou lá, e o Rica tocou, tipo, beleza, temos um tecladista. Aí juntamos isso, aí montamos um show, o Butterfly Blues. E aí na época tinha um programa da RBS TV, cara, o Sul Encanto, que as bandas tocavam e eles escolhiam pra fazer um clipe. E a gente foi com essa música e a gente ganhou o clipe. E aí, cara, daí nós gravamos o clipe, passou na RBS e tal. E aí a coisa começou, daí nós fizemos esses shows e começou, e aí foi indo, entrava, pá. Aí a banda começou a tocar em 92, nós tocamos pra caramba, em um monte de lugar. Em 93 a gente foi pra São Paulo, nós tivemos uma produtora, a Rosália, né, que era a nossa amiga aqui. E ela não era produtora oficial, né? Ela de carreira, mas ela era uma pessoa que amiga da banda, e ela começou a botar dinheiro dela um pouco e não sei o que, nos levou para São Paulo, nós fomos para São Paulo, pro Rio, Curitiba, daí nós começamos, né, a viajar pra caramba. Gravamos o segundo disco da Tribo, né, o Elétrica Tribo em 94, lançamos o disco, e aí ficou em 95, ficamos fazendo, e aí a banda mudou a formação também, né, um pouco, né, aí saiu o Rica e o Alemão saíram, ficou eu e o Jair, o Ney também saiu, ficou eu, o Jair e o Hernani. Nós gravamos o Tupi ou Não Tupi em 96, que é um dos discos que foi precursor, assim, naquela época que começou o boom dos covers, né? Começou o boom do cover e nós estava focado nas composições próprias. Nós tocávamos mais em São Paulo do que aqui. Porque aqui as pessoas só queriam saber de cover, né? E a época que as bandas gaúchas começaram a apontar de novo, né? Ultraman, Replicante. A segunda geração das bandas, que era Ultraman, Bideobaldi, Bideobaldi foi depois já, mas era Ultraman, a comunidade Ninjitsu, Papa. TNT antes. TNT já antes, entende? Enfim, e aí já aproveitando o gancho, eu tenho o prazer e a honra de participar dos Garotos da Rua, né, cara, que é umas bandas precursoras do rock gaúcho. Sim. Eu ia ver show deles aqui no SUSFA, né? Eu nem podia entrar, né? Que era menor, imagina, um tampinha, né? Isso em 86, 87, que era o auge da banda. E os seus referinos andam lá, me deixavam entrar lá por trás, né? amigo do Luciano, nós entrava lá por trás. E eu ouvia lá do meu quarto, né? Mas é Garotos da Rua. Cara, uma noite eu tava no quarto, eu ouvi, porque eu não tinha um jornal, né? Que sabia que a banda ia tocar, né? Eu não sabia isso. Aí eu ouvi e digo, cara, Garotos da Rua, cara. Disse, meu pai, eu vou lá no sul, eu vou na rua brincar, falei pro meu pai. Nem imaginava que anos depois eu saí e falei, eu não sei para ia tocar. Então, pra mim é muito gostoso isso, cara, sabe? Eu toco com eles desde 2005, então vai fazer 20 anos já esse ano, cara. Pô, que legal. E bandalheira, tu já ouviu o Alemão Ronaldo? Assim, a bandalheira também eu já via, né? Eu via também nos shows e tal. Daí o Alemão Ronaldo, a gente conheceu. Na verdade, o Alemão Ronaldo, comecei a ter contato com ele mais, assim, quando a gente foi gravar o disco da National Kid, né? Também quero fazer um comentário, né? Que tive o prazer de estar junto com o Lelo, né? O Salton, o Márcio Mangoni, o Rodrigo Valério e o Maurício Menner também, numa formação que os guris nunca achavam que ia tocar cover. Né? E uma época deles eles ficaram sem guitarrista e o batera, que eles estavam sem batera. E aí eu disse pro Maurício, eu tava saindo da Tribo, né? Imagina, então umas épocas conturbadas, eu também tava... eu queria outros áreas, eu queria viver, trabalhar só com a música, enfim, e eu queria tocar outras coisas também, né? E é uma geração nova e tal. Eu disse, cara, eu vou me convidar pra tocar na National Kids. Eu disse, Lelo, posso entrar na banda? Ele falou, tá louco, cara. Imagina, né, velho? Cara, nunca imaginei que ia entrar com a cover. Beleza, entrou aí o Maurício. Aí nós começamos a tocar um monte, cara. Aí comecei a tocar cover, entende? Então aí eu acordava às 8 da manhã pra ensaiar e tarará, fazer rotina, né? Era baile jovem, né?
E aí ele começou a tocar no Dado Beer em Porto Alegre, daí a coisa começou a crescer, um monte de show, de cover. Vocês tocaram fixo no Dado Não, Beer durante o tempo, né? era uma das bandas da casa do Dado, né? E tinha Dado Beer na praia também durante um tempo. Teve Depois, teve umas coisas na praia. Teve o Dado Tambor, que foi uma época legal, né? E aí isso nos levou a morar em Porto Alegre. Então, em 2 anos, 2000 e... Acho que o Lelo mora lá até hoje. Sim, né? o Léo tá lá até hoje, tá morando em Porto Alegre. E eu morei 7 anos em Porto Alegre também, né? Então eu trabalhava só com a música, entende? Então eu fazia isso, daí o paralelo ao Nacional Kid, daí eu desenvolvi meu trabalho próprio, né? Meu trabalho autoral, gravei meu primeiro disco e tal, papá. Tá, E depois a gente gravou um disco com a Nacional Kid também. Fala do porquê do nome dos teus álbuns aí, do Serendip. O Serendip qual o significado? O Serendip quer dizer o seguinte, tem uma expressão que é assim, ó, que ela quer dizer, Serendip quer dizer assim, encontrar algo que tu procura é uma coisa. A encontrar algo que tu não procura é outra. É o Serendip. Isso aí, vou falar bem brevemente, é baseado numa lenda que eu li, né, numa revista super interessante. Sabe aquelas revistas lá? Eu estava esperando um dentista, né? Então eu estava lendo lá. Que é uma lenda, que é assim, ó, de um país chamado... hoje se chama o Sri Lanka, né? Na época se chamava Ceilão, o país. Então, assim, ó, a lenda é assim, ó, uma lenda local lá. Que tinha, assim, ó, tinha um rei, que era um rei tirano, e tinham 3 filhos, né? O Serendip, e o outro, não me lembro o nome do outro filho. Então, assim, ó, e esse sultão aí, o povo passava fome e tal, papá, as terras eram improdutivas e tal, era um tirano. E aí esse rei, ele estava no leito de morte, e aí os filhos queriam saber onde ele tinha enterrado um tesouro. E que ele sabia que tinha enterrado, né? E os filhos, onde é que tá o tesouro, pai? Onde é que tá o tesouro? Ele falou, ó, não vou falar para vocês, e morreu. E eles começaram a escavar todo o reino, e remexer a terra. E o fato de remexer a terra, tornou a terra fértil. E a terra fértil matou a fome do povo. E um desses filhos dele, o Serendip, se tornou um grande líder. Eu achei, e aí gerou o espírito de Serendip. E essa lenda, ela é contada numa carta de um explorador inglês, Sir Horace Walpole, de 28 de janeiro de 1753, que é a data do meu aniversário. Olha só. Então ele mandou essa carta para a rainha, né, dizendo que 28 de janeiro, então eu peguei essa carta, então ele fala. E a NASA também desenvolveu um projeto chamado Serendipity, que era assim, um projeto de busca de sons espaciais. Então eu juntei todas as coisas. Então assim, ó, o meu jeito de compor é assim, ó. Quando eu tô fazendo uma música, eu não tô pensando, vou fazer um rock, vou fazer uma coisa. Eu pego as minhas influências, ligo a guitarra e tal, e eu crio as coisas sem estar pensando em alguma coisa. Então é o espírito do Serendip. E a serendipidade, ela acontece quando, tipo assim, ó, na época no colégio, eu tinha muito disso. Nós ia pegar um livro de geografia, né? Pesquisem os países, os Balcãs, não sei o quê. Tu ia pegar um livro de geografia. Aí quando tu tava indo pegar o de geografia, tu tropeça naquele de filosofia, e o de filosofia acaba sendo mais importante e mais interessante do que aquele que... Então essa é o Serendip. É a mesma coisa que tipo assim, ó, que o Arquimedes, quando ele falou, eureka, achei. Então é a mesma coisa, entende? Tipo assim, tu tá procurando uma coisa e tu encontra outra e ela se torna mais interessante. Então esse é o espírito do Serendip. Eu achei legal, né, isso todo, né, fiz uma analogia à minha música, né, e eu acho que tem tudo a ver. Aí o entropia é uma grandeza da física, que fala assim, ó, entropia é uma grandeza da... Todos os engenheiros que eu conheci diziam, entropia, tu estudou engenharia? Eu falei, não, mas eu ouvi, né, o termo entropia. Entropia quer dizer o seguinte, ela mede o estado de desordem de um sistema físico. Tipo, o gelo, quando tá gelo, ele tem um status quo, né, de formação do sistema dele, né, que ele tá só, a água, no caso, sólido, líquido e gasoso. Então, assim, ó, é uma grandeza física, que ela não é mensurável, assim, que ela mede o estado de desordem dos sistemas. Isso aqui é um sistema, é uma fórmula química que junta aqui, aquela que torna o isopor, que vem do petróleo e tal, mas existem os elétrons, aí eles têm o caos que eles geram, forma um sistema estável. Então, assim, é o conceito de entropia, tá? Então, assim, ó, a entropia quer dizer o seguinte, quanto mais caótico é o estado das coisas, mais ele tem, quanto mais desordem tem no sistema, mais caótico. E a minha música, ela é caótica, é mistura de várias coisas. Então, o caos das minhas influências virou entropia. Eu fiz uma analogia, disse assim, eu tenho influência de blues, rock, jazz e tal, entende? O caos disso aí tudo
tá, faz A melodia fica bonita. Cria a minha música, entende? Então, assim, é a entropia. Ela mede o estado de desordem das coisas. E as coisas, quanto mais ordenadas, elas tendem ao caos. Entendeu? É um paradoxo. Tipo assim, quanto mais caótico a coisa, mais fácil de lidar. Quanto mais ordenado, mais elas tendem ao caos. Num conceito de entropia. Até alguém me corrija, né? Porque me pegou de surpresa agora, eu lancei esse disco em 2010, faz 15 anos que eu não revejo esse conceito. Posso estar enganado, tá? Mas eu achei interessante essa coisa toda, né? E eu resolvi dar o nome de entropia pro disco, né? E aí a Luísa Estrela, que foi a artista gráfica que fez o projeto comigo, então ela pegou os elementos, né, da alquimia. Se tu olhar a capa da entropia, tu vai ver que o meu é o hidrogênio, que é o elemento mais abundante da natureza, que é um círculo. E eu achei interessante aquela grafia. Eu queria um símbolo. Tipo, os Stones têm a língua, sabe? Né? Cara, isso é uma coisa que de certa forma a gente perdeu, né? A parte tátil do álbum, do CD, a parte gráfica, né? Perdeu um pouco. Agora no streaming é só a música, né? Mas mesmo assim, dá pra ter contexto, entende, sabe? Sim. Claro que, como são outros tempos, não tem mais porquê, entendeu? Seria legal fazer um vinil, uma coisa assim, tá? Mas eu não tenho mais... mesmo tu tendo só o digital, tem como tu fazer, cara, tem como tu criar coisa, entende? Até é mais fácil, o jeito pode dar mais base para as pessoas. Tudo isso que eu tô falando aqui, a pessoa poderia, como eu te falei, por causa desse meu hiato que eu fiquei fora, eu perdi muitos fãs, eu joguei um pouco a minha carreira pela janela porque eu perdi o boom digital. Entende? Se eu tivesse ficado grudado na coisa, hoje talvez eu estaria em outro patamar, entende? Porque eu perdi, entende? Já, a cada 4 anos, eu tenho uma teoria que a cada 4 anos se forma uma geração. A cada 4 anos, o cara que tem 16 começa a ter 20, o cara que tem 20 vai ter 24, tem um cara que começa a beber, tem um cara que se casa, tem um cara que se separa, uma casa noturna dura 4 anos, né? Um casamento, às vezes, há 4 anos, né? Então, é uma vida. Crise dos 4. Exatamente. Então, assim, então, essa coisa. Então, eu perdi vários aí, né, nesse meio tempo, né? Sim. Então, eu fiquei um pouco à margem. Mas a parte digital, ela tu oferece muita informação. O cara que é antenado, entende? E o cara que é encarnado, é muito legal. A parte tecnológica, não é? Tem lá a parte de informação digital hoje. Cara, tem muita coisa. Isso que eu te falei que eu via super interessante, que eu estava esperando o consultório do meu dentista. Li aquela matéria e não fiz foto. Daí eu pedi pro dentista, tu me empresta a revista? Eu falei, claro, eu te dou a revista, né? Vendendo aqui meu chapão, aqui embaixo. Tipo, né? Que nem celular tinha na época, né? Celular. Não, eu pedi pra secretária, tu me dá um papel, uma caneta, eu ia anotar a história. Eu ia escrever a história, eu ia copiar a matéria. Que bom que emprestou a revista. Não, daí eu comecei a copiar, assim, ela falou, mas o que tu tá fazendo? Eu falei, não, eu quero copiar isso aqui, eu achei legal. Ela falou, tá, mas pede pro doutor, ele te dá a revista, né? Daí eu falei, me dá, tá, beleza. E, inclusive, eu fiz o nome de uma música, eu fiz o Cyro Box. Cyro Box era a marca sabe aquele negócio do... Motorzinho. Motorzinho, sabe aquele? Então, a marca daquela máquina era Cyro Box. E eu tava fazendo uma música era bem intensa. A música é super tensa, né? Então, eu quis passar, eu achei o nome Cyro Box, também Cyro, CY Robox, né? Cyro Box. Achei o nome musical, né? E é o nome da marca daquela coisa que faz a obturação, entende? Que a coisa mais tensa do mundo é aquilo, né? Tá ali assim, o dentista vem com aquela coisa ali assim, né? Bato já. Não tem quem não fica tenso, né? E eu achei interessante. Naquele mesmo dia, eu dei o nome pro disco e dei o nome pra uma música. E esse é o meu jeito de compor, de fazer, cara, sabe? Eu tô sempre olhando para um lado, absorvendo, pegando coisas. E eu me permito usar as coisas, entende? Porque às vezes tu fica assim, né? O cara fica, acho que nada a ver isso, que não sei o quê. Eu sempre fui um pouco mais, não digo ousado, mas tipo assim, ó, se é uma coisa que eu acho que eu acredito, eu levo fé. Eu vou às ganhas, entende? Sabe? Eu vou no fundo, vou pesquisar, vou ver qual é que é, vou a mil, né? Isso é uma coisa que talvez hoje, a gurizada hoje talvez seja um pouco isso, mais superficial, entende? Seria a palavra, né? Hoje é tudo muito superficial. Você sabe, né? Você sabe, da comunicação existe a informação e o conhecimento. São coisas completamente diferentes. Conhecimento é aquilo que eu estou falando. A informação é aquilo que eu acabei de... Que eu li, é super interessante. É uma revista informativa. Mas ela informou aquilo lá, mas daí eu peguei... Daí quando começou a internet, eu comecei a botar lá Serendip. Daí começou a vir as coisas. E aí começou a falar. Daí falou dessa lenda, falou dessa... A lenda falava bem resumido.
Aí na internet tinha mais lenda, não sei o quê, papapá, comecei a pesquisar, todas as coisas. Cara, eu cheguei uma das músicas do meu primeiro disco, e eu botei o nome da música Tao Chen, que quer dizer, é o homem que faz a paz em vietnamita. Porque o meu produtor, né, que era o Charles, né, ele falou, cara, essa música é muito Vietnã. É um tema instrumental, né? Até inclusive no começo da música tem uns helicópteros e tal. Ele falou, essa música é muito Vietnã. Cara, eu mandei um e-mail para a embaixada do Vietnã, em Brasília, entende, né? Pedindo onde que eu achava dicionário, né? Eu queria comprar um dicionário e não achava aqui em Porto Alegre, eu morava ali na Saraiva. Eu não tinha embaixada, não tinha embaixada nada, tinha embaixada da China, e a da China é uma coisa, Vietnã é outra, né? E aí a mulher disse que não, ela falou, ela me deu, a pessoa me passou um link com um dicionário virtual da embaixada lá, e botei lá. Aí eu comecei a ver, daí eu pensei assim, como, que frase eu vou colocar, né? Para traduzir pro vietnamita, né? Aí eu botei assim, o que me lembra assim? É uma música que lembra a guerra, mas eu quero colocar assim, ó, o homem que faz a paz. Aí eu botei, quem faz a paz? Aí apareceu tal, não sei o que, papá. Daí eu botei, aí comecei a filtrar dentro. Tao Chen, quer dizer, o homem que faz a paz. Em vietnamita. Então eu pesquisei, eu furunguei. Hoje talvez eu sou um pouco mais. A minha esposa fala que às vezes eu sou um pouco mais relaxado, né? Não vou tanto atrás, talvez. Mas eu sou assim, eu sou encarnado. Olhando para aquela tela ali, para aquela câmera, faz um convite para o pessoal te assistir no dia. Pessoal, quero aqui fazer um convite a vocês que prestigiam a cena musical da nossa cidade para no dia 13 de julho, é um domingo, tá? Dentro do Celebra Rock. Celebra Rock, que é o festival colaborativo, o mais tradicional da cidade, está na sua 7ª edição. Então eu quero convidar todo mundo a participar do show, onde eu, Evandro Demari, vou estar apresentando minhas novas composições, da minha nova fase da carreira, onde eu vou estar estreando como vocalista, né, além de compositor das músicas, das letras, eu estou fazendo uma estreia como vocal, uma nova fase. Nesse show, o show é Evandro Demari e convidados, eu vou estar com grandes participações especiais. O pessoal da Elétrica Tribo, Hernani Cozandier, Alemão Velharia, Ney Massolini, Ricardo Siviero e Jair da Rosa, esses grandes músicos que fizeram parte dessa banda histórica da nossa cidade, vão estar dando uma canja junto comigo. E também vou ter a participação do nosso Highlander, do rock gaúcho, o Alemão Ronaldo, que não morre nunca, talvez o maior expoente do nosso rock gaúcho. Alemão Ronaldo vai estar participando com a gente lá, fazendo umas músicas. E dentro do Celebra Rock também vai ter a participação de outras bandas do Crestani, Ale Crestani e a Priscila, os tributos ao Arctic Monkeys, do nosso amigo Johnny, a Conscious Unconscious do nosso querido Heitor, que vai ser o baixista que vai tocar comigo também, grande talento da nova geração, e a From Beyond, não sei se a pronúncia é essa, From Beyond, né, a banda de som pesado lá de Carlos Barbosa, que é uma baita banda de som pesado. Então tá feito o convite, espero todo mundo lá no dia 13, a partir das 14 horas, 14h30, vai ter food trucks, cervejarias e todas essas atrações que eu falei aí. Então, por favor, prestigiem a nossa cidade, prestigiem a música feita aqui, prestigiem a produção local, feita por esses jovens produtores aqui, o Mora, quero agradecer ao Mora, a Jordana e ao Rocco, meu baita irmão Rocco, né, Diogo, Rocco, Filipão, por estarem à frente dessa empreitada. E agradecer também a Secretaria de Cultura, né, na pessoa do meu xará, Eva Soares, por viabilizar esse evento para o pessoal. Beleza? Vamos lá então, longa vida rock and roll. É isso aí, com certeza o Multiverso Podcast também estará lá prestigiando vocês. Obrigado, espero vocês lá. Evandro, muito obrigada. Muito obrigado.